Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os embargos de terceiro, previsto nos artigos 674 a 680 do novo Código de Processo Civil. Então vamos lá explicar para vocês o que é um embargo de terceiro. É um importante instrumento utilizado no direito processual civil para a proteção dos direitos daquele que de alguma forma não é parte do processo, mas que de alguma forma é afetado por ele, como, por exemplo, o possuidor de um bem imóvel no litígio pelo qual ele não é parte. Então, vamos lá, vamos começar a leitura. Vamos começar aqui com o artigo 674 do novo Código de Processo Civil. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvando o disposto no artigo 843. O adquirente de bens cuja constrição decorreu da decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. O credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito de real garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Então, pessoal, como eu falei aqui para vocês, o objetivo do artigo 674 é definir quem são esses terceiros que têm interesse e legitimidade para opor embargos a ato constritivo relativo ao bem. E, consequentemente, também ele acaba definindo o objeto dos embargos de terceiro. Essa nova redação do artigo 674 do nosso CPC teve como primeira modificação a substituição da turbação e do esbulho pela constrição ou ameaça de constrição. Essa substituição não exclui os objetos anteriores, mas passa a incluir a ameaça, que antes era objeto de interdito proibitório, previsto no nosso artigo 567 do nosso CPC. Então, pessoal, a segunda modificação que tivemos nesse artigo é a substituição do ato de apreensão judicial pela constrição. Assim, será cabível embargos de terceiro por quem tenha direito sobre o bem objeto de ato constritivo, quando o direito sobre o bem for incompatível com o ato constritivo, para requerer, por fim, o desfazimento ou a inibição do ato constritivo. O direito sobre o bem de ato constritivo não precisa ser, contudo, de propriedade. O embargo de terceiro ele pode ser oposto por quem tem também a posse sobre o bem, ou seja, tanto o proprietário quanto o possuidor são legítimos para opor os embargos de terceiro. O parágrafo 2º esclarece melhor para a gente quem são esses terceiros sujeitos do embargo. Eu li para vocês todos os incisos do artigo e o artigo completo, mas eu vou destacar aqui agora o inciso 1 e o 2, que nós temos súmulas que estão em consonância com eles. O inciso 1. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado dispostos no artigo 843. Em consonância com esse inciso, nós temos a súmula 134 do STJ, que dispõe o seguinte: embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua ameação. O inciso 2. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução.
Assim como o inciso 1, nós temos também uma súmula para esse inciso 2, a 195 do STJ. Estabelece que em embargos de terceiro não se anula o ato jurídico por fraude contra credores. Agora vamos para a leitura do artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Ou seja, o artigo 675 traz para a gente qual é o momento da oposição dos embargos. Quando é que o terceiro poderá embargar o ato constritivo? Pode ser a qualquer tempo ou há condição no prazo para oposição. Vou mostrar aqui para vocês agora. Segundo a redação aqui do nosso artigo, o terceiro poderá opor embargos no processo de conhecimento a qualquer tempo, enquanto a sentença não tiver transitado em julgado, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da carta. O parágrafo único, então, é um acréscimo aqui, dado pelo CPC agora de 2015. Ele diz o seguinte, que caso identificada a existência de um terceiro titular de interesse em opor o embargo, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Porém, o juiz deve ouvir as partes antes de determinar essa intimação. Agora nós vamos para a leitura do artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e atuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juiz deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Então, conforme dito aqui no artigo 676, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e serão, então, apartados aos autos da ação. Sobre esse tema, o STJ decidiu em acórdão que, uma vez que seja a competência funcional a do artigo 676, ela também é absoluta e improrrogável. Quando o ato de constrição for realizado através de carta, os embargos de terceiro serão oferecidos no juiz deprecado, exceto se o bem constrito for indicado pelo juiz deprecante ou se a carta já tiver sido devolvida. Agora nós vamos para o artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos de rol e de testemunhas. Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Parágrafo 3º. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal, quando for sua indicação do bem para a constrição judicial. Esse artigo traz aqui para a gente os requisitos da petição inicial. É necessário que o terceiro embargante demonstre já na inicial a sua posse ou domínio da propriedade. Então, logo no início, ele deve apresentar documentos probatórios e rol de testemunhas. A prova da posse poderá ocorrer em audiência preliminar designada pelo juiz, quando constitui-se apenas de prova testemunhal. Segundo o parágrafo 2º do artigo 677, o possuidor poderá alegar nos embargos de terceiro, além da sua posse, o domínio de outrem. Quanto à citação,
Estabelece, então, que ela será pessoal caso o embargador não tenha procurador constituído nos autos da ação principal. O parágrafo 4º, por fim, traz para a gente quem seria o sujeito passivo nos embargos de terceiro, que seria o sujeito a quem o ato de constrição aproveita. Agora nós vamos para a leitura do artigo 678, que fala sobre a manutenção e a reintegração de posse. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem da manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Uma vez que reconhecida a prova sobre o domínio ou a posse, o juízo determinará, na mesma decisão, a suspensão das medidas constritivas sobre o bem que ensejam os embargos e determinará a manutenção e a reintegração provisória da posse, caso tenha sido um dos pedidos do embargante. Agora estamos quase finalizando aqui. Vamos para a leitura do artigo 679, que é a parte da contestação dos embargos de terceiro. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. O recurso cabível aqui, em face da oposição de embargos, é a contestação, que antes o prazo era de 10 dias, hoje com esse novo Código de Processo Civil é de 15 dias. Findado esse tempo, seguirá então o procedimento comum, conforme o artigo 679 do CPC. Agora vamos para o último artigo dos embargos de terceiro, que é o artigo 680, que trata dos embargos do credor com garantia real. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiro. Outra coisa é dada em garantia. Nós vimos aqui, então, que o embargado poderá alegar na contestação apenas essas três situações: o devedor insolvente, o título é nulo, ou seja, não obriga o terceiro, e que outra coisa foi dada em garantia. Agora nós vamos para a leitura do artigo 681, que trata da fase de acolhimento dos embargos de terceiro. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Como eu havia falado anteriormente aqui, quando eu li o artigo 678, lá era concedida a reintegração provisória da posse, já que nessa fase que estamos tratando do artigo 681, que é o acolhimento dos embargos, depois de acolhido o pedido inicial, será reconhecido o domínio, a manutenção da posse ou a reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. E, por fim, quem deu causa à constrição indevida, indicando bem a penhora, deve arcar com os honorários advocatícios, segundo a súmula 303 do STJ. Então, esse foi o assunto de hoje, embargos de terceiro. Como eu havia dito, previsto do artigo 674 a 680, mas eu dei uma estendida aqui até o 681, porque é uma fase muito importante quando se trata desse assunto. Espero que tenha ajudado.